Vamos lá. Então, retomando a nossa aula, agora nós vamos trazer duas civilizações, né? A hindu e a chinesa, e eu até coloquei as duas no mesmo slide, mas na realidade eu separei. Então, vocês vão ver nos slides agora apenas a Índia, e eu preparei outros slides com relação à China. Eu acredito que hoje nós consigamos chegar aí um pouco com relação aos direitos das civilizações greco-romana, tá? Vamos ver. Então, a China, eu trouxe aqui um mapa. Eu gosto de fazer uma localização geográfica, né? Então, vocês têm aqui, ela está, né, na Ásia, mais ou menos. Vocês têm aqui uma região, né, da China. Vocês têm uma região que é caracterizada hoje como Tibete. E vocês têm aqui também uma civilização que sofre, de alguma forma, a influência da Rússia um pouco acima, né? E ela vai ser também um local, uma região que vai sofrer aí a influência dos povos chamados indo-europeus, né? Então vocês veem aqui a chegada de alguns outros povos que vêm da parte oeste. E isso vai provocar algumas transformações, né, nesta cultura. Porém, o direito hindu, ele também está muito vinculado à religião, né? E vocês vão ter propriamente aqui algumas regras que serão regras extremamente rígidas, porque elas também estão vinculadas na divindade, né? Então, há uma ordem que é estabelecida entre os homens, mas esta ordem, ela vai ser, vamos dizer assim, fundada numa estrutura que não permite uma mobilidade, né? Porque há toda a crença de que é a vontade desta divindade, deste Deus, né? Então, a Índia, para que nós possamos nos situar, ela está localizada na Ásia Meridional, né, no sul. Possui geografia que no passado dificultou o contato com outros povos. Ao norte encontra-se o Himalaia, a mais alta cadeia de montanhas do mundo, e pelos pontos cardeais aos mares, estando pouco espaço para que se possa romper com o isolamento dos povos que lá habitavam. Há mais de 2.500 anos, a região que hoje nós conhecemos como a Índia, ela já era habitada, né, por alguns povos, e esses povos praticavam a agricultura, o cultivo do arroz, e por volta de 1500 antes de Cristo, um povo de origem ariana, cujo berço eram as estepes da Rússia, vieram através do Irã e acabaram chegando à Índia. E esses arianos, que são de origem indo-europeia, eles então passam a dominar aqueles povos que se encontravam no território que nós conhecemos hoje como a Índia. E essa dominação ela ocorre por dois meios. Ela ocorre pelo direito e também pela religião. Então percebam que essa noção de controle, de domínio, vai ser muito caracterizada tanto na religião, no aspecto religioso,
quanto no aspecto jurídico. Daí que nós vamos encontrar regras bastante rígidas, né, tanto no aspecto religioso e como no aspecto jurídico. E vocês têm aqui alguns livros, né, que, vamos dizer assim, trazem esses costumes, essas tradições dos arianos, e esses livros vão ser denominados, vão ser chamados de Vedas, que significavam o saber, né? E são esses livros que são uma compilação dos costumes, das tradições dos arianos, que vão instituir, né, o sistema de castas, ou de divisão da sociedade por estamentos ou castas, né? E, como nós havíamos dito, esse sistema de castas, de estamentos, ele vai ajudar na consolidação do poder, né? Então, segundo os historiadores, o sistema de castas, né, que os arianos impuseram àqueles povos dali, daquela região, é o sistema mais rígido, né, que divide as pessoas em categorias, ou como ele coloca aqui, em classes sociais específicas, não havendo, então, a possibilidade de uma mobilidade social naquele momento, né? Quem nasce em determinada casta, morre naquela casta. E, além de ter as obrigações ou as funções que são características da sua casta. Então, eu vou ter aí uma determinação dos meus direitos a partir do nascimento em determinada casta, né? Eu não tenho opção, eu vou ter aí, de uma certa forma, uma restrição com relação aos direitos, porque eu também não posso aspirar, eu não posso desejar adquirir direitos que não pertencem à casta em que eu estou inserido. E aqui vocês têm os 4 níveis sociais, né? Os principais níveis. Vocês têm como uma primeira casta os Brahmanes, que é composta de sacerdotes e intelectuais. Vocês têm depois, abaixo, uma outra casta, que são os Kshatriyas, que corresponde à casta dos guerreiros, né? E esses guerreiros, eles são de uma elite, né? Eles são nobres ou são os descendentes dos antigos chefes. Os Várcias correspondem a uma outra casta, e esses estão aqui envolvidos com o comércio, né, com a produção econômica, e vocês têm, então, a casta que é composta pelos comerciantes e pelos agricultores. E vocês têm aqui os Sudras, que são os trabalhadores braçais, né? Bom, vocês percebem que além dessas 4 principais castas, né, vocês têm aí uma série de, vamos dizer assim, subclasses ou subcastas que foram se originando a partir de uma miscigenação, né? Então, de uma certa forma, como você não pode modificar, né, esse sistema de castas que é extremamente rígido, quando há a miscigenação, é claro, né, as pessoas tendem a se misturar, a se miscigenar, então é criada uma subclasse ou uma subcasta para, vamos dizer assim, preencher com essas pessoas que são decorrentes dessa miscigenação. E vocês têm aqui a classe, né, que é a classe, vamos dizer assim, ou a casta mais baixa, que é a casta dos párias, né? E eles estão destinados a fazer os trabalhos que eram considerados os trabalhos, vamos dizer assim, menos, vamos dizer assim, mais difíceis, né, daquela sociedade, porque eles vão mexer com justamente o resto, aquilo que é considerado a sobra,
considerados excrementos. E, portanto, eles não têm muito contato, né, com as demais castas. Eles não são nem tocados pelos membros de outras castas. Então, nessa relação entre as castas e considerando a própria miscigenação, né, aqui o sangue ele vai ser o fator, né, de determinação da hereditariedade, e ele é transmitido apenas pelo pai, né? Os homens das castas superiores podiam desposar livremente as mulheres das castas inferiores, né? Já que são eles que determinam a casta, né? Eles é que determinam a hereditariedade. E a recíproca não é verdadeira, né? A casta não é determinada pelas mulheres. E a punição com a pena capital, ou seja, com a pena de morte, aqueles que desrespeitassem essas regras. No século VI a.C., nós vamos ter aí uma, vamos dizer assim, modificação, né, nessas ideias a partir das propostas trazidas pelo Gautama, né? Um príncipe Gautama, que era conhecido também como Buda, por volta de 560 a 480 a.C. Então, ele pertencia à mais alta casta, a casta dos Brahmanes, e ele vai estabelecer, né, aí uma relação de igualdade entre todos, né, porque ele vai defender que todos, né, os homens, eles são provenientes e são iguais perante Deus. Então, não havia como fazer distinção dos homens de acordo com as castas a que eles pertenciam. Bom, o direito hindu, ele é o direito, né, que está fundamentado aqui numa religião, e esta é a religião dos Brahmanes, também chamada hinduísta, né? Então, de uma certa forma, aqui vocês têm, né, uma primeira chamada, né, com relação aos arianos. Eles são povos, né, indo-europeus, eles vêm ali do leste, do norte da Europa, e eles se consideravam aqui, né, de uma forma ou de outra, uma raça pura, né? E eles apresentam justamente esta aversão à miscigenação ou à mistura entre as raças. E percebam que esta, vamos dizer assim, tendência a se considerar uma raça pura, uma purificação, cria algumas regras sociais entre os hindus, né? Então, percebam que eles vão ter uma total aversão aos delitos sexuais, né? Os delitos sexuais são punidos severamente, né? E vocês também perceberão aqui vamos dizer assim, uma certa, vamos dizer assim, controle sobre as mulheres, né? As mulheres, elas vão perder a liberdade que elas tinham antes da invasão ariana. E, em terceiro lugar, os arianos vão propor, né, vão criar esta organização social por meio de castas. Então, nesta maneira, vocês vão ver que os arianos, eles estabelecem, né, as regras jurídicas com base nos princípios religiosos, né? As regras de comportamento aparecem sob a forma de princípios religiosos que substituem as regras jurídicas. 1000 anos depois, né, que nós temos os livros aqui trazidos pelos arianos, chamados de Vedas, várias regras vigentes na Índia foram compiladas, ou seja, foram reunidas e publicadas sob a denominação do Código de Manu.
E esta compilação, ela substitui, então, as leis orais, e surge por volta de 600 antes de Cristo, né? Então, o Código de Manu, ele é um código extenso, ele vai ser composto de 12 livros, com 2.567 artigos, e ele está totalmente escrito em sânscrito. Os principais institutos do direito na Índia antiga, né, nessas civilizações indianas antigas, são referentes ao casamento, ao divórcio, ao adultério, e vocês vão ver ainda na tela seguinte algumas relações com a própria honra. Então, o casamento, né, no direito hindu, ele é estabelecido, né, a partir do nascimento. Então, vocês têm aqui, né, uma promessa, né, de casamento desde que as crianças nasciam. As mulheres não tinham possibilidade de escolha, né, no matrimônio. Então, os homens de castas superiores, como nós dissemos, eles podiam casar com as mulheres de castas inferiores, mas as mulheres de castas inferiores, elas não tinham, né, esta aspiração. Elas não podiam casar com homens de castas superiores. O divórcio. O divórcio, portanto, ele beneficia apenas o marido, né? Beneficiava somente o marido e podia ser pedido pelos mais variados motivos. Embriaguez, a desobediência ao marido, enfermidade incurável, a esterilidade, a tagarelice. Imaginem se essa regra ainda prevalecesse até os dias de hoje. A tagarelice. E dar à luz somente a filhas, né? Então, percebam que a situação da mulher nessa sociedade e nestes institutos do direito naquela época está amplamente em desvantagem com relação ao marido e com relação aos homens, né? O adultério, né, ele é tratado amplamente no Código de Manu, e vocês têm aqui uma finalidade, né, de se manter essa regra e de se proteger a regra da proibição do adultério, que era justamente a mistura entre as classes sociais, né? E vocês vejam que aparece aqui já a figura do estupro, né, colocado entre os artigos que tratavam o adultério. A pena de morte, ela é, vamos dizer assim, comum para esse tipo de crime, e vejam que eles aplicavam a pena de morte de uma forma extremamente cruel também, né, como atirar aos cães ou queimar em cima de eu acho que é uma lâmina de ferro aquecido ao rubro, né? Então, vocês têm aqui a aplicação de penas extremamente cruéis. Os hindus, eles também preveem como um instituto jurídico a herança, né? E aqui vocês têm um direito de primogenitura. A herança era destinada ao filho mais velho, e o filho mais velho, ele tinha responsabilidade com os demais irmãos. A classe dos Sudras, diferentemente das outras, tinha que repartir igualmente a herança. Então percebam que os institutos jurídicos, eles tinham uma variação também de acordo com a casta, né? De acordo com o estamento social, né? E caso não houvesse descendentes, a herança ficava para os ascendentes. Vocês têm aqui, então, uma proteção da honra, a injúria, né? E vejam como ela era ampla, porque ela significava
qualquer ofensa que não ferisse fisicamente o outro indivíduo, né? Como todos os outros itens, há aqui multas e penas que sofrem variações dependendo de casta a que pertençam tanto o ofendido como o ofensor, né? Importante destacar que, além da injúria, havia a punição de outros delitos, como a calúnia, os jogos de azar, apostas e crime contra os costumes, né? Também eram considerados delitos algumas enfermidades, então a tuberculose, a epilepsia, a cegueira. E o direito hindu, ele tem a previsão da coisa julgada já naquela época, então, de uma certa forma, nós temos uma garantia, né, jurídica aí, porque aquilo que foi decidido não vai poder ser alterado depois, e o amplo uso das testemunhas, né? Aqui há a superação das ordalhas, nós vamos relembrar, né, que as civilizações que não conheceram a escrita, elas usavam as ordalhas, né? Então você entregava muitas vezes aos deuses a responsabilidade por um julgamento, e eles, de uma certa maneira, foram mais evoluídos nesse sentido, né? E outra vez nós relembramos que o direito hindu, ele estabelece um vínculo, né, entre a comunidade e determinada religião. E, claro, né, vocês vão verificar que, na medida em que vai se reconhecendo uma nacionalidade, aqueles povos que se encontravam ali, né, é natural que essa vinculação religiosa, ela também desapareça, certo isso? Bom, o direito hindu, né, ele vai hoje, né, ser chamado de direito indiano, então a gente deve ter uma certa atenção quando a gente fala sobre o direito hindu, nós estamos falando sobre esse direito antigo, e quando nós nos referimos ao direito indiano, nós queremos falar sobre o direito contemporâneo, que é cada vez mais, né, distinto ou separado da religião e autônomo. E aí eu pergunto para vocês, né, outra vez, será que vocês conseguem ter aí alguma associação dessas regras de direito hindu com o nosso direito contemporâneo brasileiro? Vocês estão aí? Estão vivos ainda? Sim. Sim? Muito bem, eu gosto de ouvir as vozes. E aí, o que vocês têm para me chamar aí a atenção com relação a Eu estou aqui também. Eu estou percebendo, Marcos. Vamos lá. Eu percebi que a Débora fugiu, não? Não, estou aqui, professor. Bom. Parece que vi algum Firme e escapar. forte. Muito bom. Então vamos lá. O que vocês encontram como semelhanças ou distinções do direito hindu com o nosso direito brasileiro contemporâneo? Na verdade, do direito hindu, né, para o direito contemporâneo brasileiro, acho que a gente pode fazer, não há muita relação a ser estabelecida, né? Porque a nossa sociedade, ela pressupõe a igualdade plena, né? A nossa Constituição determina que todos são iguais perante a lei. Então, por esse princípio, já cai tudo por terra, né? Somos um Estado laico, então não é possível, em hipótese nenhuma, trazer a religião para dentro dos julgamentos, já que o Estado é laico, né? Agora, o artigo 5º da Constituição brasileira determina que ninguém pode ser... Lá determina que ninguém pode sofrer nenhuma questão por conta de sua religião.
Então, na verdade, eu acho que há mais diferenças do que igualdade, né, entre o direito hindu e o atual direito brasileiro. E com relação, por exemplo, a jogos de azar, apostas? Ah, bom, essa é uma semelhança, mas aí não sei se o Código Civil brasileiro fala disso, apesar dos jogos de azar ser proibido no Brasil, né? Eles são proibidos no Brasil. Então, essa é uma relação, então, possível ser feita, sim, porque os jogos de azar são proibidos no Brasil desde os anos 40, né? Então, e ele continua proibido. Então, como no direito hindu havia essa previsão, né? Que não poderia. Tá? É uma semelhança. Os jogos de azar foi proibido não faz tanto tempo. Na década de 40, por Getúlio Vargas. Eu trabalhei no bingo. E Então, eu tenho 38 anos. Os jogos de azar são proibidos no Brasil desde a década de 40 por Getúlio Vargas, no Estado Novo. Eu tenho assinatura de carteira, CLT, eu trabalhava no bingo. Ah, entendi agora que eu entendi. É isso que eu tô falando. Na verdade, faz o quê? Uns 10 anos que foi proibido o bingo. E, na verdade... Então, mas os jogos de azar no Brasil são proibidos desde a década de 40 no Estado Novo. Aí teve lá nos anos 90 uma abertura para os bingos no Brasil e eram só os bingos, né? Mas jogos de azar como um todo é proibido no Brasil desde os anos 40 com o Estado Novo. Até hoje é liberado alguns bingos porque eles têm liminar. Mas a questão é que o bingo ele começou a ser, vamos dizer assim, reprimido outra vez, porque ele estava funcionando como lavagem de dinheiro. Foi essa a questão, né? E aí o Ministério Público ele foi em cima porque o bingo começou aí a fazer parte da organização criminosa, né? Então, é por aí que eles vão pegar os bingos, né? Mas eu outro dia vi ali na Francisco Morato tem um bingo que é todo envidraçado e você bingo passa enorme na lá. avenida. Hã? Tem um bingo enorme ali, é enorme lá no Francisco Tem. Mas Morato. então, eles funcionam com liminar. É isso que eu queria saber como é. E aqui na Paulista, outro dia também eu passei, tem até um neon bingo lá escrito na frente. Eu digo, então, não sei o que acontece mais nesse país. Está todo mundo perdido. Vamos voltar ao direito hindu que proibia os bingos e jogos de azar, né? De qualquer maneira. E com relação a esse sistema de castas, o que vocês acham disso aí? A Constituição brasileira diz que somos todos iguais perante a lei. Então, as classes no Brasil, quanto ao direito, existem, né? Elas existem contra os fins, mas quanto ao direito, por teoria, ela não existe. O que não é bem verdade, porque na prática, se o cara tem dinheiro, mas aí já é uma outra história, né? Mas por definição, ela não existe no Brasil para o direito. Não, eu não concordo com você no sentido que não existe, porque ela existe sim de um direito de uma forma maquiada. Eu morei em 22 estados e eu posso falar para você províncias de muros baixos e existe muito isso, muito. Você é pobre, você é rico. Nós temos só classe média aqui em São Paulo. Em outros lugares não tem. Não tem, e eu posso falar de experiência, porque eu vivi de Manaus até Goiânia. Eu posso afirmar para vocês, Palmas, São Luís, vai lá para cima, principalmente no norte, nordeste, isso aí. Professor, o senhor é de Belém do Pará, o senhor sabe como é que funciona. Né? Então, se pegar o caso mesmo de Belém, você vai a Mosqueiro ou você vai
no mercado ver o peso. Mas só um minutinho, nós estamos falando do texto legal ou das práticas cotidianas? Porque se for do texto legal, se for do texto legal, ele não existe. Né? Ele não existe sim, eu concordo com você, ele não existe, mas na prática ele existe. Ele só não existe no papel. Ele só não existe no... Me desculpa. Acho que aqui nós estamos tratando do texto legal, né? Então, do texto legal, ele não existe. Agora, que existe, que o cara que é rico protela sentenças por anos, isso a gente sabe. Mas eu acho que aqui nós devíamos nos deter no texto legal e não no... Mas nós estudamos direito, e o direito ele é muito amplo, nós precisamos prestar atenção em tudo que está ao nosso lado, gente. Nós não vivemos numa redoma. Vamos dizer alguma coisa aqui. Então, nós vamos perceber, né, que eu acho que o que vocês estão querendo colocar está correto de todos os ângulos, né? Vocês estão baseados num direito, né, alguns que é um direito que é trazido pelo Estado, e que nós vamos tratar daqui a pouco como um direito positivo, né? Aqueles alunos que foram alunos de introdução no semestre passado, eles devem lembrar, nós falamos sobre o positivismo jurídico. Sim. E existem outras, vamos dizer assim, regras, né? Outras normas que são normas que são criadas pela sociedade, né? Então, nós temos aí normas que são de produção cultural, de produção social, né? Então, muitas vezes existe uma diferença entre aquele direito que é criado pelo Estado e aquele direito que nós vamos ver, né, na sociedade. Então, quando a gente fala sobre esse sistema de castas, né, percebam que lá na Índia, na antiguidade, vocês vão encontrar regras que refletem exatamente aquilo que era determinado à sociedade, né? Então, de uma certa maneira, vocês não poderiam encontrar no direito, né, uma regra diferente daquilo que estava estabelecido, né, como regra da sociedade, né? Então, esse direito aqui, ele tem uma fundamentação, né, religiosa forte, e o direito vai refletir o que está estabelecido aqui, né? Na nossa situação atual, muitas das vezes nós temos um direito que quebra essas relações aqui entre as castas, nós não temos, né? O direito não reconhece, porém, vocês vão perceber que há uma distinção, né, da aplicação desse direito nas nossas relações sociais, né? E essa distinção, né, que os hindus eles faziam naquela época, que era uma distinção clara, nítida, nós, vamos dizer assim, vamos perceber, né, quando nós, principalmente, temos uma ofensa a um direito nosso, né? Então, até muitas vezes nós lutamos por esta igualdade, né? Mas a gente vai perceber que quando a gente tem um problema jurídico, muitas das vezes nós vamos ter tratamentos distintos, né? E isso reflete justamente essa classificação, né? Que é, vamos dizer assim, muitas vezes negada pelo ordenamento jurídico, mas que ela existe, né? Então, de acordo com o que a gente justifique ou fundamente o nosso argumento, nós não estamos incorretos, nem de um lado, nem do outro, né? Agora eu perguntaria para vocês, o que vocês acham mais justo? Essa sociedade, esse direito hindu ou o nosso? Aí nós estamos falando já a questão da justiça. Oi? Vocês conseguem me ouvir? Pois não, professor. Então, o que vocês entenderiam mais como mais justo?
essa sociedade, né, que é formada por castas. Então, eu tenho Brahmanes, Kshatriyas, Vaisyas, Sudras, né? Eu tenho os párias, que estão lá embaixo. Ou vocês acham que é mais justa essa nossa organização de hoje? A de hoje, claro. É Né? de hoje. É de hoje, mas eu volto a dizer, porque como isso aqui é uma aula de aprendizado, e eu posso estar falando alguma coisa errada, mas eu preciso falar para que eu preciso aprender. Nós vivemos hoje um estado, uma condição da Índia também, só que maquiada hoje, né? Então, a pergunta, se viver o que era o que é na Índia naquele tempo, ou hoje, obviamente que é hoje, mas sabendo que existe aquele mesmo sistema, só que de uma forma maquiada. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, e aí é melhor se viver no sistema maquiado ou num sistema que diz assim, olha, você é um Sudra, então você vai ser trabalhador braçal. É um sistema maquiado, porque as pessoas elas gostam de viver nesse sistema maquiado. Porque se falar como se fala na Índia, entendeu? Se fala, não, você vai ser um trabalho braçal. Ah, eu estou me ofendendo. Não, vive maquiado. O brasileiro está acostumado a viver num palco de maquiagem. Tá? Eu acho que temos uma vantagem. Eu acho que nós temos uma vantagem hoje. O que caracteriza esse sistema de castas na Índia aqui, antiga? O que não pode acontecer? Está falando besteira, mas eu preciso aprender, entendeu? Eu preciso saber a gente não está direção. fazendo o julgamento certo ou errado, a gente está discutindo. Então, eu acredito que vocês lembram, né, que nós falamos que esse sistema de castas ele é rígido. Então, eu não permito o quê? Uma mobilidade entre uma casta e outra, não? Então, digamos que eu nasça aqui como um Sudra. Qual vai ser o meu destino na vida? Eu vou ser um trabalhador braçal, né? Eu não posso sair dessa situação. Então, hoje, por mais que a gente viva numa sociedade maquiada, ou como vocês queiram colocar, nós hoje podemos, né, pelo menos aspirar, né? Eu posso sair desta condição social que eu me encontro, ou não posso? Claro que pode. Hoje pode, né? Isso. Hoje pode. Hoje pode. Mesmo numa situação diferenciada, mas pode. Então. Apesar de ter a desvantagem, a gente pode recorrer, né, a essa situação social. Exatamente. Diferente das castas, dos grandes, né? Você nasce um casta, você nasce um baixo, você vai ser isso, né? Pelo que eu estou entendendo, é isso. Então, hoje a gente tem uma mobilidade social, não é isso? E a gente também tem o fato de não precisar obedecer uma castra. A gente pode muito bem entrar na justiça e ver o nosso direito. É isso mesmo, Cíntia. Você tem razão. Porque então, é bem melhor, não tem nem o que comparar. E o Eduardo, onde anda? Eu estou aqui, estou ouvindo. Bom, então vamos passar adiante ao direito chinês, tá? Deixa eu tirar esses slides. Eu vou colocar agora o direito chinês. Eu já encaminhei para a Jéssica e para a Sara todos esses slides, tá? Então, se por acaso não abrir, vocês têm como pegar com elas. Então, nós temos agora com o direito chinês, né? Então, vamos só dar uma olhada no mapa. Esse mapa me deu um trabalho incrível para conseguir colocá-lo aqui, mas finalmente eu consegui. Então, a civilização da China, né, chinesa antiga, ela vai surgir a partir dos povos que estavam localizados aqui
ao longo do Rio Amarelo. Não sei se vocês conseguem ver o cursor quando eu mexo ele ou não. Vocês veem? Não, né? Eu não. Não, né? Eu não consigo mostrar aí. Mas aqui para o norte, vocês têm Yellow River, bem do lado da palavra China, em vermelho no centro. Vocês vão encontrar uma referência ao Yellow River, conseguem ver? Sim. É o Rio Amarelo, né? Então aqui é que começa a se formar essa civilização que hoje nós conhecemos como civilização chinesa, né? Como a China. E percebam que abaixo do nome China tem um outro rio, o grande rio Yangtze, né? Então, esses dois rios, eles vamos dizer assim, são os responsáveis pela formação da identidade chinesa. E ela vai, essas civilizações, elas vão crescer, né? Elas vão se desenvolver a partir desses dois rios e do leste para o oeste, né? Então, elas começam propriamente aqui do lado do Oceano Pacífico e elas vão caminhando para o oeste. Bem, então vocês vão ter aí uma história, né, de uma civilização que é muito antiga e muito rica, né, nas suas tradições, e há já esta influência na tradição, e percebam que os historiadores, eles colocam que essa influência vai até o século XIX, né? E essa grande influência nas tradições, ela preza pela imutabilidade dos hábitos, né? É a imutabilidade da tradição. Então, vejam que os chineses, eles são, né, grandes agricultores, eles têm aqui como uma tradição o cultivo de cereais, eles desenvolvem a escrita, né, a arte, e percebam que como eles usam os símbolos, né, os sinais, realmente a escrita ela pode ser entendida como uma arte. A importância da família, então vocês têm aqui, né, um culto, né, familiar muito importante, e o culto aos antepassados, né? Então, percebam que isso tudo vamos dizer assim, de uma certa maneira, entrava a modernização da sociedade chinesa, né? Porque eles, de uma certa maneira, eles repetem os costumes, os hábitos antigos, eles preservam o que nós chamamos de tradição, né? E tradição é justamente isso, a passagem desses valores, né, entre as diversas gerações e principalmente por meio oral, né, pela oralidade. E aí vocês vão verificar que eles nascem, né? Aqui está escrito: a civilização chinesa surge na planície banhada pelo Rio Amarelo e se desenvolve de leste para o oeste e principalmente de norte para o sul, né? E vocês vão perceber que como o território era um território imenso, eles sofrem também muitas invasões e vão ter aí a formação de diversos reinos, né? Eram reinos independentes e se caracterizavam por serem reinos feudais, ou seja, vocês têm um senhor que é o grande proprietário daquele espaço, daquela terra, e todas as pessoas que vivem nesse território, nas suas terras, elas têm um dever, né? Elas têm um compromisso, existe uma relação aí, um vínculo, vamos dizer assim, um vínculo moral, né? De subalternidade. Eu faço um juramento de lealdade a este senhor da terra, né? E o rei aí, então, ele desempenha uma função de chefe religioso e tem responsabilidade também de defender todo aquele seu território, aquele povo, das invasões estrangeiras. E as características do direito chinês.
apesar de todas essas, né, vamos dizer assim, tradições, esses entraves aí a uma modernização, eles têm uma tendência à conciliação. Então, eles não dão valor, né, propriamente às regras jurídicas, eles não desenvolvem o direito tem um papel secundário porque eles vão defender aí a solução do conflito, né, por um consenso. E o que significa consenso? Significa justamente nós chegarmos a uma opinião, vamos dizer assim, comum, né? Ou pelo menos uma opinião que atenda aos interesses de todos. E portanto, eles não vão, né, se voltar ou se preocupar com uma condenação, com um julgamento, né? Mas eles procuram diluir o conflito, né? E por isso, vamos dizer assim, eles desenvolvem aqui a arte da persuasão, né? Então, você está mais preocupado em educar as pessoas para que elas não, vamos dizer assim, tenham práticas que sejam ofensivas, e a persuasão, ou seja, elas devem ser conduzidas a ter determinadas condutas, né? E não privilegiam a autoridade e a coerção. O essencial, né, da civilização chinesa é chamado o Li, ou seja, as regras de convivência e decência. Os principais institutos do direito chinês, eles são, vamos dizer assim, baseados nesse hábito de estabelecer, então, um consenso, né, uma certa conciliação, né, e diluir os conflitos que existem na sociedade, e existem apenas algumas leis escassas, né? Nós não vamos encontrar uma jurisprudência, uma doutrina, propriamente no direito chinês. Por quê? Porque eles não vão valorizar o direito. Então, depois que houve a morte aí do grande líder da Revolução Comunista na China, o Mao Tse-tung, eles então vão fazer a primeira Constituição em 1978, né? E essa, vamos dizer assim, modificação, né, no direito chinês, ela ocorre em função do comércio internacional, né? Então, os chineses, eles percebiam aí a sua, vamos dizer assim, necessidade de ingressar no comércio internacional, e o comércio internacional, ele exige, né, que eles passem a adotar algumas regras escritas. E daí, então, que a China promulga a sua Constituição em 78. E eles também, né, vão criar alguns códigos, e dentre esses códigos, o Código Penal. No entanto, o direito penal chinês, ele é entendido pelos historiadores como ainda um direito muito cruel, né? Então, vocês têm aqui penas que vão dar, como a pena de empalação. Vocês sabem o que é empalação? Na empalação, você projeta um pedaço de madeira, alguma coisa no ânus da pessoa, e ela vai, vamos dizer assim, sangrar até morrer, né? Vocês têm marcas de ferro em brasa, açoites e a castração, né? E a China é considerado o país que mais aplica a pena de morte até os dias de hoje, né? E, bom, outra vez eu faço aí uma outra colocação para vocês de relacionar o direito chinês na antiguidade com algumas instituições do nosso direito brasileiro contemporâneo. Vocês conseguem encontrar?
A pena de morte. Como assim? No Brasil não tem. Apesar que antigamente a Constituição deles começaram em 78, a nossa começou em 88, se eu não me engano, não me lembro, mas... A última, sim. Isso, então para eles no meu ponto de vista, eu acho que deles é mais rigorosa, né? Uhum. E tem alguma outra característica Porque que aqui vocês tem... percebem? Nada, nada? Tô pensando. Numa outra característica, eles estão bem mais à nossa frente. Qual seria? Vocês estão dormindo? 2, 4, 16. Tô pensando. Você falou que uma outra característica, eles estão à nossa frente. Isso, porque eles já desenvolvem essa prática há muitos séculos. Eu acho na educação e na persuasão. E qual é a prática que eles têm em relação ao direito? Não sei dizer. O consenso, né? A busca pelo consenso e não levar tudo para os tribunais, né? A busca do consenso Então, como é que se chama disso? Como é que se chama? Nossa, falhou. Falhou. O que nós fazemos hoje muito na solução dos conflitos no nosso direito processual? Eles vão parar tudo nos tribunais, né? Isso, nós levamos a julgamento enquanto eles conseguem um determinado resolver, momento, vamos dizer assim. né? E o nosso Código de Processo Civil, ele tem sido alterado constantemente para ter algumas outras possibilidades. Quais são essas outras possibilidades? A mediação, a mediação que agora já tem esses mediadores de conflitos que os tribunais adotaram, né? Isso mesmo. Então, vocês têm aí métodos alternativos de solução de conflitos, não é isso? E o que nós aplicamos nesses métodos alternativos de solução de conflitos? Acordos. Exatamente. Que seja bom para ambas as partes. Isso. E aí, o que nós fazemos nessas técnicas? Nós vamos diluindo os conflitos, né? Isso, então, os problemas. Vocês têm nos conciliadores, né? Pessoas que estão ali mediando, né? Servem de ponte entre vamos dizer assim, os vários envolvidos, e essas pessoas, elas vão mediar ali o quê? Um diálogo, uma conversa, né? Que muitas vezes não é, vamos dizer assim, ainda possível, né? Porque vocês têm, às vezes, relações sociais que são muito duras, né? Então, as pessoas estão ainda muito envolvidas com emoções muito fortes, e aí você tenta o quê? Diluir esse conflito para estabelecer uma proposta, né? Que seja boa para todos, não é isso? Que é o consenso. Isso. Então, os chineses já fazem isso, né, há muitos séculos. E nós, agora que estamos, né, introduzindo isso nas nossas relações jurídicas, né? Então, Exatamente, professor. É isso? Olha, o Matheus voltou, né? Eu estava aqui ouvindo e eu lembrei aqui que a conciliação ela é bem mais barata, ela é bem mais rápida, ela é menos estressante. Então eu acho que a conciliação seria boa em todos os casos, porque no Brasil você tem uma coisa, uma mania de judicialização, qualquer coisa processa. Isso. Então eu acho que a conciliação em quase todos os casos seria uma opção ideal. Deveria ser a primeira opção, antes de processar.
Muito bem. Depende do caso. Exatamente, depende do caso. Bem, então nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Vocês têm aí alguns slides já. Hoje eu aprendi a trabalhar com mais uma ferramenta. Vamos ver se a gente consegue, na semana que vem, usar essa ferramenta, tá? Do Google, para fazer algumas atividades. Eu queria fazer isso com vocês. Nós acabamos todo um primeiro encontro e na semana que vem eu acho que a gente consegue estudar a Grécia e ter uma grande parte do direito romano estudado, tá? E eu queria aplicar também essas atividades e vocês vão fazer essas atividades no formato digital e eu vou receber para corrigir. Então, vamos ver se isso vai dar certo, certo? Como amanhã a gente não tem aula de metodologia, então, eu queria dizer para vocês que o nosso prazo de entrega dos trabalhos foi prorrogado para o dia 22, tá bom? Eu pedi para vocês me entregarem no dia 17, mas nós conseguimos prorrogar a entrega até o dia 22, depois do feriado do dia 21 de abril, tá bem? Que Tá? bom, professor. Obrigada. Professor, se Eu vou esse fazer trabalho, ele vai valer É, nota, professor, como é que vai ser? Sim, vocês têm aí a nota do trabalho, eu vou fazer ainda uma divisão, para vocês terem uma noção de quanto vai valer cada um, tá? E eu vou passar para vocês, eu tinha dito para vocês que a Anhanguera tinha os modelos de capa, né? E como é que vocês iam formatar o trabalho, mas eu soube que esses modelos não existem mais. Eu ia falar sobre isso, porque eu procurei Isso. lá e não não encontrou, encontrei. né? Eu fiz os trabalhos e eu acabei adotando uma capa da metodologia normal para entregar, porque eu não da metodologia conforme a metodologia diz que é para fazer, porque eu Isso. não as encontrei lá onde havia dito. Tá, então eu vou passar para vocês, eu acho que até sábado. Amanhã eu vou ter umas atividades, eu não vou conseguir parar. E até sábado, então, eu mando os slides com as orientações, tá? E havia uma outra coisa. Sim. Então, vocês já têm um novo calendário, né, de avaliações? Já receberam? Não, avaliações, não. Não? Ainda não, Quando? professor. Tá. Então, vocês devem ser informados, né? E a Como gente ficou essas avaliações, professor? vocês vão receber as informações. E aí vocês vamos conversar quando vocês tiverem essas informações, tá? Então, na próxima semana, eu peço que vocês não faltem à aula, porque a gente vai ter não só aí a finalização da matéria do segundo encontro, mas também eu queria fazer algumas atividades aí com vocês, e a gente vai treinando mais essa relação virtual e com a tecnologia da informação, né? Para que nós aprendamos a trabalhar com essas ferramentas, tá? Que eu também estou aprendendo agora. Então, todo mundo está aprendendo, né? Literalmente, todo mundo está aprendendo. Certo? Com certeza. Eu agradeço a presença de vocês, a participação nessa quinta-feira. Desejo a todos uma boa Páscoa. Não comam muito chocolate, tá bem? E fiquem Muito em casa. obrigado, boa noite. Tá bom, eu não vi a Jéssica hoje. A Jéssica e nem a Sara, elas estão aqui. Boa noite, muito obrigado, professor. Boa noite a todos. Tá. Boa noite. Tá bom. Boa noite a Mais. todos. Boa noite. Tchau. Até mais. Eu vou acabar agora a gravação, tá? Finalizar.